Oi, gente, boa noite, bem-vindos. Bem-vindos a mais uma live do Movimento Viajantes Responsáveis. Vamos esperar aí Mariana. Hoje a gente vai estar com a Mariana Andrade, que é oceanógrafa. Vamos falar sobre os impactos do lixo no mar, no turismo, tanto aí para os destinos, para as empresas, para os viajantes. Vamos ver se a Mari já está por aqui. Peraí, gente, que eu fiz uma coisa meio tabajara aqui e acabou de cair. Mari, você tá aí? Esperando ela entrar. Bom, enquanto ela não entra, gente... Ih, acho que meu esquema aqui não tá... Bom, peraí. Enquanto ela não entra, gente, só para comentar que a ideia é trazer um pouco mais dessa pauta aí da questão da preservação dos oceanos, dos mares e oceanos. Para quem não sabe, a ONU lançou agora, dia 8 de junho, Dia Internacional dos Oceanos, e também meu aniversário. Vocês já guardam, ok? Já sabem, dia dos Oceanos, meu aniversário. Lançou a década dos oceanos, década mundial dos oceanos. Na verdade vai começar ano que vem oficialmente, mas agora já teve o lançamento. Então esperamos que esse tema venha mais para a pauta, que a gente comece a pensar. Eu sinto que no turismo a gente ainda pensa pouco. Oi, Mari, vou te chamar, peraí. Sinto que a gente ainda pensa pouco sobre isso. Que a gente vem causando e que a gente vem sofrendo também. Olá. Olá, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Deixa eu só aumentar o volume. Todo mundo tá ouvindo bem, gente? O som tá bom? Oi, tô te ouvindo. Tá ouvindo? Uhum. Bom, obrigada aí por ter topado participar com a gente, nosso movimento. Obrigada pelo convite. Compartilhar sua sabedoria aí com a gente. Gente, para quem não sabe, ainda vou apresentar a Mari, é oceanógrafa, né? Estudiosa aí das questões de sustentabilidade no oceano, pesquisadora do projeto de avaliação e monitoramento de lixo no mar no estado de São Paulo, que ela vai contar para a gente um pouco melhor sobre esse projeto. Parece ser super bacana depois. E ela tem um monte de chapéus aí, ela é envolvida com várias iniciativas, que eu vou pedir para ela, se for possível, ela contar um pouquinho rapidinho também para a gente. Então, Mari, vou te pedir para você se apresentar melhor do seu jeito, contar para a gente um pouquinho como que surgiu essa sua paixão aí pelo mar, pelos oceanos, que te levou a fazer oceanografia. Acho que muita gente tem essa paixão e não leva aí para a profissão, né? Então, conta um pouquinho pra gente como é que você chegou aí, um pouquinho do que você faz, antes da gente entrar no tema mesmo. Oi, primeiro, boa noite, boa tarde, boa noite a todos. Queria agradecer a Ana por esse convite. Muito bom estar aqui para discutir sobre esse tema que a gente vai falar um pouquinho mais daqui para frente. Meu nome é Mariana, eu sou oceanógrafa, já me formei tem um tempinho e eu amo fazer o que eu faço e descobri que, na verdade, dá para fazer muitas coisas dentro da oceanografia. Oceanografia, eu escolhi essa área porque eu não sabia direito o que eu queria fazer. E cheguei lá e descobri que nada daquilo que eu imaginava também era o que realmente a oceanografia é. A oceanografia compreende muitas áreas de pesquisa e de interação com o meio ambiente, que envolvem desde lidar e cuidar dos animais marinhos, que talvez seja o que as pessoas mais associam, né, com essa questão dos animais que são bonitinhos e que merecem ser cuidados, mas também influencia, também estuda a água do mar, como ela se movimenta, no que ela interfere, como isso tudo chega aqui no continente e todas essas coisas que envolvem a interação do ser humano com o oceano. Então,
Eu não tinha a menor ideia de que era sobre isso que eu ia estudar, mas quando eu cheguei lá, fiquei muito feliz de saber que eu ia poder estudar tudo isso. Então, ter todas essas coisas misturadas e essa complexidade envolvida, né, da nossa relação com o oceano, que é tão antiga, né, sempre a gente tem essa relação, principalmente aqui no Brasil, que tem uma zona costeira, uma área, né, de costa tão grande, a gente tem uma relação muito próxima e estudar isso é bastante gratificante. Enfim, eu comecei a minha vida na oceanografia estudando uns animais, uns bichinhos pequenininhos, mas depois fui estudar os bichos grandes, que são os seres humanos e como que eles interagem nesses ecossistemas marinhos, né? Então, eu adoro estudar sobre sustentabilidade e entender essas relações do ser humano. E foi assim que eu parei nesses projetos todos, que eu vou falar um pouquinho, bem rápido, tentar falar bem rápido sobre o que eles são. O primeiro deles foi o que você falou, que é uma posição que eu hoje atuo como pesquisadora deste projeto, que é um projeto para elaborar um plano de monitoramento e avaliação para o lixo no mar no estado de São Paulo. Então, é um projeto onde eu atuo como pesquisadora, não sozinha, mas com uma rede de pessoas que também está interessada em estudar e planejar questões relacionadas a esse tema aqui no estado de São Paulo. Eu moro no estado de São Paulo, eu não sou daqui, sou do Paraná, mas já moro aqui há um tempo e estou bem feliz que nessa relação de estudar esse projeto, a gente está tendo uma parceria bem forte com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, então a gente está tendo essa relação bem próxima do que acontece lá dentro do governo, mas também do lado da pesquisa de quem está entendendo como o problema do lixo tem chegado no mar, né? Enfim, esse é um dos meus chapéus, como você falou. Dentre os outros, eu sou cofundadora de uma agência de mudança que chama Bloom, junto com outras pessoas muito maravilhosas, com quem eu também compartilho esse trabalho, que é um lugar onde a gente está criando soluções novas e novas abordagens para tratar o oceano de forma sustentável, que vai desde talvez um assunto que a gente tem aqui em comum sobre consumo consciente, uma vida sustentável, mas que também vai de pensar novos negócios, novos projetos, novas formas de colaborar e novas formas de interagir com estratégias de conservação que o oceano precisa, né? Então é isso que a gente faz lá na Bloom. Se vocês tiverem vontade de conhecer, o site é bloomocean.com.br e o Instagram é Bloom Ocean também. Daqui a pouco alguém de lá aparece por aqui para digitar alguma coisa aí no. Agora tá difícil, mas depois eu compartilho também, ou vocês perguntam, gente, mas a gente compartilha. Sim. Dentre algumas outras funções que eu atuo, que também são sempre compartilhadas com outras pessoas muito especiais que trabalham comigo, eu faço parte de um grupo de jovens embaixadores do Oceano Atlântico. São 23 jovens espalhados pelo Oceano Atlântico inteiro, em 15 países diferentes, onde a gente estuda estratégias de comunicar esses problemas e também as soluções para os problemas do oceano. Então, é uma função aí que também passei a exercer nos últimos tempos e tem sido uma experiência muito legal poder interagir com quem está lá do outro lado do Atlântico ou lá em cima e entender como que a gente pode trabalhar junto nisso, né? Outra atividade que tem a relação com isso é a Liga das Mulheres pelos Oceanos. Convido todos que estejam assistindo para também dar uma olhadinha, que é um movimento de mulheres que está mobilizado para comunicar também os problemas e o que a gente pode fazer pelo oceano. É um movimento super bonito e que está aberto para todos e todas, principalmente todas. Então, convido todo mundo que tiver interesse de se juntar a esse movimento. E, por fim, tenho essa atuação junto com o governo brasileiro dentro de um contexto de formação de recursos humanos para ciências do mar. Eu sou membro de um grupo de trabalho que trata especificamente sobre empreendedorismo para ciências do mar, e talvez pode até ter uma relação mais próxima com o turismo, né? Se a gente pensar em formas de empreender dentro do turismo. Então, esses são alguns meus chapéus e aí fiquem à vontade também para fuçar nas minhas redes sociais e descobrir como chegar nesses projetos. A Nath compartilhou ali a Liga e a Bloom.
a gente Obrigada, compartilha Nath. também. Legal, maravilha. Vejam também aí no Insta da Mari. Gente, aí, seguinte, fiz um pedido, vou fazer um pedido para a Mari, um pouco, acho que é um desafio, porque eu vou pedir para ela dar uma resumida em quais são as questões relacionadas à preservação dos oceanos hoje. A gente tem visto aí muita coisa, né? Eu, enfim, não sou expert, mas eu vejo muitas questões. A ideia é que hoje a gente aprofundar principalmente na questão do lixo nos mares, mas eu queria que vocês tivessem uma ideia, que a gente tivesse uma ideia do tamanho, da dimensão de todas as questões que estão envolvidas, de todos os impactos, de tudo que a gente precisa pensar, na verdade. Né? Então, eu vou pedir para ela fazer mais ou menos esse resumo, porque acho que, na verdade, daria várias lives, né? Então, só para a gente introduzir assim, o que a gente precisa pensar, e como eu estava falando com vocês aí antes da Mari entrar, acho que a gente precisa trazer mais essa responsabilidade para nós aí no turismo, né? Empresários, destinos, viajantes, tanto para o que a gente está causando de impacto, para o quanto a gente depende mesmo dos oceanos, dos mares, das costas, enfim, né? Para que o turismo continue do jeito que a gente quer, porque a gente não quer chegar em praia cheia de lixo, né, chegar em algum lugar que não tenha nenhuma vida marinha para observar, enfim. A gente também, né, quer usufruir disso, então acho que a gente tem que fazer a nossa parte, então a gente tem que repensar melhor aí nossa relação. Então, Mari, resume aí pra gente, se for possível, quais são as principais questões que estão envolvidas hoje aí com a destruição dos oceanos e dos mares, né, e dos ecossistemas marinhos. Por favor. Sim, claro. Foi bem importante você trazer essa questão. Eu gosto muito quando a gente fala num contexto geral, porque hoje a gente nota que existe um foco de falar sobre poluição, e poluição é um problema muito grave, é um problema muito importante de ser solucionado, e que tem tudo a ver com o turismo, mas ele não está sozinho, né? Ele não é um problema, o único problema do oceano. Ele é afetado por outros problemas também, que se somam todos para criar uma grande emergência que a gente tem nesse momento de cuidar cuidar melhor e ter um pouco mais de respeito com da nossa relação com o oceano, né? Então, além da poluição, que é um problema super grave e que está super evidente quando a gente fala sobre problemas relacionados ao oceano, a gente tem a questão das mudanças climáticas, a questão da sobrepesca, que é quando a gente pesca mais do que o ecossistema consegue repor. Então, a gente já tem uma situação super grave com relação a esse consumo de pescado no mundo inteiro, o que já chegou a extinguir algumas populações de frutos do mar, peixes, etc., que é um problema super grave, mas que também está associado com uma questão super importante, que é a alimentação de muitas populações que dependem, por exemplo. Não sei se travou para mim. Travou? Travou, voltou. Voltou. Não sei se eu travei. E dentro da questão das mudanças climáticas, tem milhões de problemas associados, como, por exemplo, a acidificação dos oceanos, o branqueamento, que vai envolver o branqueamento de corais, que são ecossistemas, os recifes são ecossistemas super bonitos e super atrativos para quem gosta de valorizar essa paisagem oceânica, né? E que estão super vulneráveis aí a essa maneira que a gente tem interagido com o planeta, né? E tá gerando impactos que não são só da poluição, e não são só das mudanças climáticas, da sobrepesca, etc., mas que todos eles juntos vão trazer aí uma grande emergência para a gente tratar disso. E nessa questão da sobrepesca, o turismo tem uma relação em muitos lugares também, né? Nesses lugares onde tem turismo de massa, muita gente consumindo e tal, pode ter uma influência direta também, né? Se a gente é importante a gente pensar de onde a gente está consumindo também, né? A questão do consumo consciente e tal. Com certeza, tem total relação, né? Porque à medida que você coloca mais pessoas, atrai mais pessoas para um lugar, atrai também, gera essa demanda por alimentar essas pessoas e com produtos que são locais e que podem vir dessa sobrepesca, que podem vir dessa atividade pesqueira, que pode acabar sendo incentivada além do que esse lugar consegue repor, né? E pode ter esses momentos de temporada, por exemplo,
onde certas populações de peixe, de organismo, estão se reproduzindo. Então, a gente não consegue sincronizar com elas quando a gente tem vontade de comer, por exemplo. Então, existe essa preocupação super grave, né, de você chegar no lugar e o turista, por exemplo, exigir comer um certo tipo de peixe que não está no momento de ser pescado. E aí, quem pesca e quem está dentro dessa indústria também da pesca tem que tomar essa decisão de eu vou atrás desse organismo que não pode ser pescado nesse momento, prover para o turista, ou eu tenho que explicar para o turista que esse não é o momento para poder comer esse tipo de alimento, né? Então, tem todas essas relações que são super importantes. Legal, verdade. Bom, gente, se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aqui que depois a Mari vai respondendo. Vamos falar então da questão do lixo especificamente aí, que a gente está vendo, inclusive, talvez crescer, não sei, pelo menos a gente está meio alarmado aí nesse momento de pandemia, com as máscaras e luvas descartáveis que estão aparecendo aí nas praias, né, nos oceanos, enfim. Acho que é uma questão que a gente está, pelo menos, ficando meio alarmado, assim. Primeiro, antes de mais nada, só para a gente alinhar, para ver todo mundo ter certeza que está no mesmo ponto, eu vou te pedir para explicar para a gente o que a gente entende como lixo, principalmente nessa questão dos oceanos, porque às vezes a gente, né, está pensando um pouco diferente, ainda mais tem outros impactos, enfim. Então, o que é exatamente o lixo que impacta nos mares e oceanos? Isso é uma coisa bem legal da gente esclarecer. Lixo é um termo popular para o que talvez a gente divida em outras duas coisas, que são resíduos e rejeitos. Resíduos são quando a gente utiliza um produto, um serviço, e ele gera um resíduo, que é aquilo que sobra dessa relação, mas ele pode ser reaproveitado ou processado para virar outras coisas. Isso é um resíduo. Um rejeito é quando esse tipo de resíduo não pode ser aproveitado, então ele não vai ter possibilidade de ser reciclado ou de ser transformado em outra coisa. Então, a gente tem nos últimos tempos uma tendência de gerar muito resíduo, que pode virar outra coisa, mas também a gente tem gerado muito rejeito, né? Porque são resíduos que a gente não está mais conseguindo aproveitar e que já viraram coisas que já são destinadas para um descarte. O lixo que chega no mar, que a gente chama popularmente de lixo no mar, é que ele chega, mas ele também vem do mar, né? Esse lixo é aquilo que é gerado por uma atividade humana, então ele é de fonte antropogênica, mas que ele foi usado, processado, trabalhado e que de alguma forma ele chegou no mar. Então, ele foi produzido na terra e chegou no mar. Por exemplo, 80% do lixo que hoje a gente encontra no mar, ele vem das atividades terrestres, que turismo é uma delas, mas não é a única, mas é uma delas. E 20% desses resíduos, eles vêm do mar, por exemplo, vêm de outros lugares, já que o oceano tem esse poder de trazer coisas, né, com as correntes e tudo mais, ou vem também de atividades que acontecem no mar, por exemplo, atividades de navegação, atividades de plataformas de petróleo, esse tipo de coisa. Então, o lixo no mar o que a gente chama de lixo no mar, é esse resíduo antropogênico, de uma atividade humana que chegou lá de alguma maneira. Mas aí que você até estava comentando comigo, pode vir lá da serra, né, descer pelo rio, enfim, né, ele vem do interior, sim. Não necessariamente de atividade na costa, né, ele pode vir de vários... Isso é super importante a gente mencionar, porque uma pessoa que está consumindo alguma coisa que vai gerar um resíduo, por exemplo, em Goiás, esse resíduo vai cair no rio, ele provavelmente vai cair no rio, se ele não for tratado, trabalhado, e vai chegar no mar, porque os rios chegam no mar de alguma maneira. Ele vai ser carreado, ou se ele for leve, ele vai voar e vai ser, de alguma maneira, vai chegar lá no mar. Então, o mar é o destino final, acaba sendo o destino final se esse resíduo não é trabalhado. E para todo esse lixo que é produzido no continente, seja esse continente ali na beira da praia, ou seja lá depois da serra, né? Então, isso é bem importante de falar, porque é super desafiador entender
qual é a fonte do lixo quando a gente encontra um item de lixo, né, na praia, né? Ele pode ter vindo de muitos outros lugares e que é super difícil fazer esse rastreio, né? E que a gente entender o papel dos rios e, quem sabe, utilizar os rios para tratar desse problema também, para mapear esse problema, seja bastante importante. Uma coisa que eu não falei, mas que também gostaria de mencionar, é que o lixo não é só plástico. O lixo pode ser qualquer coisa, pode ser metal, pode ser madeira, pode ser concreto, pode ser papel, pode ser qualquer coisa, embora os itens plásticos sejam os itens mais comuns de a gente encontrar quando a gente está trabalhando com lixo no mar. E também tem outra forma da gente classificar esse lixo, é que ele pode ser um micro lixo ou um macro lixo. Grandes chances do macro lixo sofrer algum processo e virar um micro lixo, né? Mas quando a gente está falando dessas duas categorias, o micro lixo é aquele lixo que é menor do que 5 milímetros. Então, ele cabe na pontinha do seu dedo. Esse é o micro lixo. E o macro lixo é o que é maior do que isso. Então, lógico que tanto o micro quanto o macro, eles podem sofrer processos que vão quebrar ou de alguma forma acontecer que ele vai se tornar cada vez menor e mais difícil de ser retirado, né, em processo de retirada desse lixo no mar. E o micro tem mais chance de ser absorvido pelas vidas marinhas, dos animais se Sim, alimentarem? sim. A gente tem não é um processo tão fácil também identificar esse micro lixo que está dentro dos animais marinhos, porque ele está em todo lugar agora, né? Então ele está na água, ele está no peixe que o outro peixe vai comer. Então No que a gente come, super inclusive, no né? que a gente come, inclusive, é super delicado essa relação, né? A gente se sente muito sensibilizado às vezes quando vê a foto da tartaruga que está com o canudinho, ou a tartaruga que no estômago tem saco plástico. Então parece que o lixo maior causa maior impacto, mas é muito importante que a gente preste atenção nesse lixo maior que está ficando pequenininho, ou no lixo pequenininho que já chega pequenininho no mar e que é quase invisível, né? E que a gente precisa realmente fuçar lá no estômago do animal, que a gente só tem a possibilidade de fazer isso quando ele já chega morto, para a gente entender como que ele está consumindo, né? Como esse lixo está chegando nele, né? Bom, conta pra gente então um pouquinho mais desse projeto aí no litoral de São Paulo. O que vocês estão fazendo, qual o objetivo e que resultados vocês já identificaram até agora, enfim. Conta pra gente. Esse projeto, que ele chama PEMALME, talvez eu fale essa sigla sem querer, mas a gente chama ele carinhosamente de PEMALME, porque é a sigla para Plano de Monitoramento e Avaliação de Lixo no Mar no Estado de São Paulo. Ele é uma iniciativa para a gente entender o que é esse lixo, como que a gente cuida de estudar esse lixo, de saber como ele chega, de que tipo ele é, antes de investir em ações de combate, para que ele não chegue lá. Porque é difícil a gente pensar em ações de combate sem antes conhecer, né? De como que os municípios no litoral de São Paulo já estão lidando com esse problema, se tem alguém estudando, se não tem alguém estudando, se esse lixo está sendo já contabilizado pela prefeitura, se alguém já tem alguma medida para tratar e para estudar esse lixo. Então, é super importante a gente investir, foi super importante para a gente investir nesse primeiro momento em estudar e entender, principalmente, quem está envolvido com essas ações de estudar o lixo no estado e o que já se sabe sobre isso tudo. Então, a gente teve esses 2 momentos iniciais. O projeto começou em agosto do ano passado e ele era para ter a duração de 1 ano. Então, era para estar acabando agora em agosto de 2020. Só que pelas questões da pandemia, várias coisas e várias atividades que a gente tinha planejado foram adiadas. Então, a gente vai estender o projeto até o fim do ano, mais ou menos, para poder finalizar e propor para o Estado de São Paulo esse plano de monitoramento, né?
Então, desde que a gente começou, a gente já identificou 400 indivíduos ou instituições que produzem informações sobre lixo no mar aqui no estado, o que é muita gente, e que são pessoas que normalmente, talvez, naturalmente, não se encontrariam ou não se conheceriam. Então, a gente está trabalhando em formar essa rede de pessoas que juntas vão poder assumir essas responsabilidades também de desenvolver as ações desse plano, né? Porque esse plano, ele vai vir com ações para serem implementadas de X anos, a gente não sabe ainda quanto tempo a gente vai ter para propor, e a gente precisa que as pessoas se sintam também responsáveis por esse problema e que estejam dispostas a contribuir para soluções, né? Embora seja um plano que vai estar dentro da estrutura do Estado de São Paulo, é muito importante e é muito legal quando ele funciona de forma participativa. Então, onde eu posso cobrar por coisas que não estão lá dentro do plano, mas eu também posso contribuir para que essas coisas que eu quero que aconteçam. Então, isso foi muito legal da gente entender e mapear esses 400 atores, indivíduos e instituições que já estão dispostos a trabalhar com esse tema aqui no estado, o que é uma coisa inédita e inovadora, né? O que a gente está testando nunca foi feito, nem no Brasil, nem no mundo, é super inédito e a gente espera criar bons exemplos para que outros estados brasileiros implementem esse tipo de estratégia. É um tempo bem curtinho para a gente, de um ano, interagir com essas 400 pessoas, entender como que elas entendem o tema e chamar elas para ajudar, mobilizar para que elas se sintam parte desse processo, mas tem sido muito gratificante fazer parte disso tudo, né? Tá sendo realmente muito legal. E eu conto, lógico, eu trabalho com uma equipe de pessoas muito, muito maravilhosas que também estão super dispostas a mandar o e-mail, a ligar e fazer as pessoas se sentirem mobilizadas por esse tema, né? Maravilha. Você tinha comentado que vocês avaliam os impactos econômicos, enfim, e do lixo em si, com algumas vertentes, não é? Focadas em algumas vertentes, não só econômicas. Quais eram elas mesmo? E aí uma delas era o turismo. Quais eram as outras? Isso. Quando a gente pensou em como é que a gente vai tratar esse tema, né? É um tema tão amplo, como é que a gente vai mobilizar e quem sabe até separar essas instituições, esses indivíduos pelos temas que eles fazem mais sentido, né? Que eles têm mais afinidade, para poder identificar se eles produzem informação já sobre o lixo no mar, causando algum impacto nesses temas. Então, a gente escolheu 7 temas, não foram temas aleatórios, né? Eles são também baseados nas experiências internacionais que outros grupos têm investigado para entender grandes dimensões de problemas que a gente tem dentro do lixo no mar. O que o lixo no mar está impactando? Então, esses 7 temas são... Deixa eu ver se eu lembro todos. Um é o turismo, que foi o primeiro que a gente escolheu. Ele está super relacionado, né, com essa geração de lixo no mar, principalmente nas atividades que estão acontecendo ali na beira da praia e etc. Mas que ele também é impactado pelo lixo. Então, ao mesmo tempo que ele está gerando, ele pode estar recebendo esse impacto. Então, é super legal a gente entender que existem esses dois lados. O turismo foi o primeiro tema. O segundo tema foi saúde humana, como que o lixo que está chegando lá no mar está impactando na nossa saúde, como, por exemplo, a gente está consumindo um peixe que tem plástico, que ingeriu plástico de alguma maneira. O terceiro tema é segurança alimentar, que também está relacionado com esse tema. Como é que o lixo tem impedido que a gente consiga capturar esse alimento que é importante não só para a gente que consome porque a gente gosta, mas também para as populações que dependem desse alimento da pesca, por exemplo, né? Populações que vivem no litoral e que dependem desse alimento. Então, foi turismo, saúde humana, segurança alimentar. O quarto tema é navegação. Como que o lixo influencia na navegação? Por exemplo, se o lixo atrapalha, se você tem um barco e o lixo enrosca na hélice do barco. Então, isso pode causar um acidente. É super sério, né? Então, é um tema também que
a gente levou em consideração. O quinto tema é o próprio tema da pesca e aquicultura, como é que também a pesca tem gerado esse lixo, porque as redes de pesca são resíduos que são muito importantes também para a gente entender essa dinâmica do lixo, porque à medida que, por exemplo, um pescador ou um barco de pesca perde uma rede de pesca ou ela é danificada e se perde no mar, ela continua pescando, ela vira o que a gente chama de rede fantasma. Ela continua ali no mar pescando peixes, outros organismos, e a gente não tem controle mais sobre ela, né? Porque são grandes redes que ficam perdidas e que ficam prejudicando e danificando e ferindo os animais que estão ali sem que a gente tenha menor controle sobre isso, né? Então é um problema super sério que está relacionado com a pesca, mas também o fato de ter muito lixo no mar, se você se dedica a essa atividade de pesca, a gente tem muitos relatos de pescadores que pescam mais lixo do que peixe. Então, veja só que grave, né, ter essa situação. Bom, eu falei de 5, né? O quinto foi a pesca, o sexto é o bem-estar animal, ou seja, como que esse lixo tem impactado nos animais, seja ferindo, seja causando a morte deles, seja por ingestão, realmente que a gente falou, né, do peixe ou da tartaruga ou de outros organismos que estão ingerindo esse lixo, pensando que é alimento. E o último tema, que é o sétimo, é a biodiversidade, que é também um tema bem amplo para entender de uma forma muito geral como que o lixo tem impactado tanto no bem-estar quanto na questão da alimentação. Ele é um tema bem transversal. Então, quando a gente fala de turismo, a gente teve um momento de interação com essas pessoas que eu comentei anteriormente, algumas delas, né, uma porcentagem desses 400 pessoas, onde a gente juntou elas para discutir como que o lixo tem impactado no turismo no estado de São Paulo. É no E litoral aí, todo, né, de São no Paulo. litoral todo, isso, Tá. a gente está tratando de todo o litoral. E aí eles trouxeram algumas respostas. Dentre os problemas que o lixo tem causado são: a gente tem uma perda da estética da paisagem, então a paisagem de uma praia que é super turística, super paradisíaca, super linda e visitada por turistas, pode se tornar muito menos atrativa e muito menos bonita, porque o turista não vai querer ir lá se tá cheio de lixo ou se tem esse tipo de coisa, esse tipo de problema chegando lá e não tem ninguém para retirar ou para tratar desse problema, né? Então, essa estética que fica prejudicada tem grande chance de prejudicar o turista que chega lá e reduzir essa atratividade do local, que pode ser uma praia, mas pode ser o município inteiro, né? Porque o lixo pode estar chegando de uma fonte, mas pode estar se espalhando no município inteiro, e que é o caso de muitos municípios aqui no estado de São Paulo. Além dessa atratividade, também tem o risco à saúde, então ter o lixo chegando lá na praia pode gerar um risco a quem está interagindo com esse lixo, porque pode ter contaminação, pode atrair outros organismos e que vão estar lá no meio do lixo, que pode gerar realmente uma propagação de doenças. Então, não é legal e realmente afasta totalmente o turista, não só o turista, mas o morador e quem quer que esteja nesse ambiente, né? Não é legal. Nossa, agora nesse momento, então, que a gente está super, assim, com essa questão de saúde, né, e de doença e de contaminação, enfim, realmente é uma coisa para se pensar, né? Mesmo que não seja Sim, essa doença, vai ser outra, né? Então, sim, com certeza. Além disso, tem a questão de que os turistas podem ter um receio, né, de ir nesses lugares por ter ouvido falar que tinha lixo. Então, já cria uma notícia negativa de que aquele lugar não merece ser visitado ou não deve ser visitado porque teve lixo ou não tem ninguém cuidando desse problema. Então, é super grave. a imagem, né? Isso, a imagem tanto da indústria do turismo, que não pode estar passando a ideia de que não está preocupada também em cuidar do ambiente, como também do próprio município, seja da prefeitura, da Secretaria de Turismo, ou sei lá, que pode passar também a ideia de que não tá preocupada com esse problema. E com a saúde do turista que vai estar visitando esse lugar, né? No caso de turismo que envolve
barco, surf, todas essas questões que são de interação mais direta no mar, pode ter esse problema que a gente chama de emaranhamento, de você enroscar no lixo de alguma forma. O lixo que enrosca no seu barco, na sua lancha, etc. Ou o lixo que você acaba interagindo, ou se enroscando se você está surfando. Então, esse é um problema também super grave, que pode incluir as redes de pesca, que a gente falou agora há pouco, que também são super perigosas. E, por fim, outro risco que foi indicado pelas pessoas que trouxeram esses impactos para a gente é a pura perda econômica, né? De todos esses impactos juntos, eles vão refletir na indústria do turismo e vão gerar perdas econômicas tanto para o município quanto para quem está envolvido com essa atividade diretamente, né? Da geração de renda a partir do turista que visita um local. Cara, se você tem a opção de ir num lugar que você sabe que está muito mais limpo, né? A água está muito mais translúcida, enfim, né? E aí você vai optar por aquele lugar, né? Para ti. Sim. Não perde. Agora, vocês tiveram contato diretamente com essas pessoas envolvidas, já mobilizadas em função da questão. Vocês não chegaram a ter contato com empresários do turismo, alguma coisa assim, não, né? O processo que a gente fez para identificar esses atores foi, primeiro, um processo interno, né, da nossa equipe do projeto com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, onde a gente perguntou quem deveria fazer parte dessa discussão. E aí, ali naquele momento, a gente já levantou uns 200 nomes, talvez 200, não lembro exatamente, mas acho que são uns 200 nomes de instituições e de pessoas que já estavam envolvidas com esse tema, o que incluía alguns representantes do turismo. E aí, a partir desse momento, a gente entrou em contato com essas 200 pessoas e perguntou quem mais que você conhece que deveria estar fazendo parte disso. A gente não recebeu as respostas de todos, mas a gente recebeu respostas de alguns, e esse processo não está fechado. Todo dia, se a gente interage com um grupo novo que não estava sabendo disso tudo, não foi indicado por ninguém, a gente ainda abre a oportunidade dele de se interar com o processo que a gente está criando, né? Então, não é um processo em nenhum momento fechado. Então não são só organizações, ou ONGs, ou associações. Não, Tem empresários, tem secretaria de destino, alguma coisa assim, pode ter também, né? Qualquer com certeza. entidade ou pessoa que esteja interessada em né, transformar essa questão e mudar e trabalhar isso, entendi. Tá, legal. Dentro do estado de São Paulo, né? No momento a gente ainda está restrito nesse território, mas todos que interagem com esse tema e fazem parte do setor de turismo, se tiverem interessados em saber, mas querer e tiverem vontade de se envolver, estamos super abertos para trazer vocês para as atividades que a gente está planejando e de interar sobre o que já rolou, né? Então, são bem-vindos. Muito bom. Mari, uma pergunta assim, é uma curiosidade minha. É possível, porque, enfim, estava lendo todas essas questões e muito relacionado ao turismo, é possível em algum projeto, não especificamente nesse seu, mas assim, em alguma pesquisa, né, que a gente faça, conseguir definir qual o lixo que vem do turismo e o lixo que vem da atividade do dia a dia, enfim, né, de uma cidade, do lixo normal ali, né, não sei. Dá para separar isso ou é complicado porque está tudo misturado? De alguma forma está tudo misturado, mas ainda a gente consegue identificar algumas diferenças entre o lixo que é produzido por uma pessoa que mora num local. Se você morasse na praia, fico pensando, se eu morasse na praia, já morei na praia, hoje não moro mais, mas eu não ia estar disposta a produzir o lixo e jogar na frente da minha casa ou no ambiente que está super perto de onde eu moro e continuar interagindo com esse resíduo que está ali, né? Então, não faz tanto sentido a gente pensar, lógico, não é que isso seja uma regra, né? Mas que o lixo que é produzido por quem é residente no local é bem diferente do lixo que é produzido por quem chega e não está preocupado tanto com o que vai acontecer com esse lixo depois que eu for embora. Então, essa é uma questão super grave e que a gente devia estar
quem sabe até trabalhando um pouco mais com as secretarias de turismo, porque o turista, seria muito importante que o turista, quando chegasse no local, se interessasse por saber o que acontece ali depois que eu for embora. Esse lixo que eu estou gerando, que eu vou deixar aqui na casa alugada, ou no hotel, na pousada, o que acontece com ele? Alguém trata dele? Ou ninguém trata dele? Enfim, tentando em identificar uma pesquisa para que consiga separar esses dois tipos de lixo. Por exemplo, se a gente pensar no Réveillon ou numa atividade, numa festa que vai acontecer na praia, é bem fácil comparar como estava aquilo algumas semanas antes, aquele ambiente algumas semanas antes, e depois que esse ambiente sofreu com a interação de todos esses turistas, né? Então, no Réveillon, por exemplo, é um momento que, para quem trabalha com esse tema, é assustador ver uma praia no dia seguinte, no dia 1º de janeiro, depois que turistas passaram por ali, né? Então, é super fácil de ver, principalmente nesses momentos onde tem esses eventos específicos. Sim, tem várias pesquisas acontecendo no mundo inteiro sobre isso, principalmente para entender de onde vem essa questão de onde vem o lixo é muito importante, né, para quem estuda esse tema. Se o lixo está vindo do rio, então ele pode nem ser daquela cidade. Então, ele pode ser do turista que está na outra cidade. Ele pode ser do turista que está ali. Ou o lixo que eu jogo, por exemplo, se alguém joga o lixo no município de Santos, por exemplo, ele pode ser carreado pelas correntes, pelas ondas e chegar em outro município. Então, é bem difícil identificar essa questão das fontes, mas é um trabalho super importante que já tem muitos pesquisadores envolvidos em fazer. E é isso, não é fácil, mas é importante identificar que o turista tem um papel também nessa geração de lixo, né? Tanto gerando quanto o papel de entender o que ele faz e o que ele pode mudar para resolver esse problema, né? Porque realmente é esse pensamento que a gente ainda tem muito, né? Quer dizer, o não pensamento, na verdade, acho que é uma atitude egoísta mesmo, né? De achar que alguém vai resolver ali para você depois, né? Depois vai ser resolvido. Quando eu volto aqui, tá tudo. Eu lembrei de uma situação de um parque natural que eu fui de piscinas naturais agora, ano passado, em Israel. E era quando eu saí, tipo, fui uma das últimas pessoas a sair, fechava às 5 da tarde, sabe? E eu fiquei muito impressionada. Gente, quantidade desse. Como é que fica? Assim, eu cheguei de manhã, tava limpinho, tava tudo ótimo, né? Porque era um negócio privado, você paga o ingresso. E aí as minhas amigas que moram lá falaram: mas de hoje para amanhã todo mundo. Tem gente que limpa e tal, enfim. Mas não dá, não é pra gente ficar contando com isso sempre, né? Não vai ter sempre alguém que limpa e nem é o objetivo. Sim, mas também existe essa questão de que existe essa possibilidade do turista pagar por esse impacto, é bem delicada, mas de alguma forma tem sido uma solução, não sei se uma solução, mas uma opção para alguns lugares, por exemplo, que precisam investir em ter um pessoal específico para retirar esse lixo, ou para mandar para reciclagem, ou para investir numa cooperativa, etc. E que talvez uma das opções seja o turista pagar essa taxa pelo impacto que ele está gerando num lugar, né? Então, não é uma Mas coisa aí alguém tem que incomum. pensar nisso, né? Ou Exato. destino, ou hotel, enfim, alguém tem que fazer essa gestão, né? E aí, enfim, se o turista estiver disposto a pagar, ótimo, né? Uhum. A Cláudia está perguntando aqui, existem ações para diminuir a produção de lixo pelos turistas? O que você acha da coleta seletiva para reciclagem? Ela é viável para cidades litorâneas? Olha, um exemplo que a gente teve bem recente, né, e que é importante, mas não é o único e não deve se restringir somente a ele, é a questão, por exemplo, do canudinho, que foi proibido em várias cidades com essa intenção da gente evitar usar esses itens de uso único, que você vai usar muito rápido e vai descartar muito rápido e que tem a chance de ser perdido e acabar no mar muito rápido. Então, nas cidades litorâneas, ter esse tipo de iniciativa é super importante, não só nas cidades litorâneas, mas nas cidades litorâneas que tem esse grande
fluxo de turista que vai beber água de coco e que de alguma forma vai querer o canudinho, ou etc. Isso é legal, é uma das ações que um município pode investir. Mas eu No acredito Fernando de Noronha, por exemplo, no ano passado se estabeleceu como, né, não sei como que eles botaram, lixo zero, alguma coisa assim. Acredito que é não entrada de descartáveis, né? Lixo zero, Uhum. acho que ainda é impossível, mas acho interessante, porque é uma ilha relativamente Sim, pequena, né? É complicado. sim, e por exemplo, para a gente trabalhar isso com o turista que chega ou em Fernando de Noronha, ou em Santos, ou em Ubatuba, ou no Rio de Janeiro, por exemplo, existem várias frentes. Você pode tentar abordar o turista e de alguma forma sensibilizar e educar, de certa forma, para que ele pense mais antes de consumir um item que pode virar um lixo, que vai acabar no mar e prejudicar de diversas formas. E também, além de sensibilizar, de ter essas medidas que sejam, impeçam que ele tenha essa opção, que o problema está grave no nível da gente ter que proibir que esse tipo de item seja utilizado, né? E dentro do que a Cláudia perguntou sobre a coleta seletiva, deixa eu achar a pergunta aqui de volta. A coleta seletiva para reciclagem. Isso eu acho fundamental que exista uma parceria das prefeituras, que muitas delas, que as prefeituras de cidades litorâneas, municípios litorâneos, fazem, eles varrem a praia, em muitas das prefeituras tem esse sistema que pode ser Secretaria de Limpeza Urbana, tem vários nomes. Eles, muitos retiram esse lixo que tá na praia para não prejudicar realmente que os turistas cheguem nesse lugar ou nem vejam, né, que esse lixo está ali. Isso acontece assim cedinho ou no final da tarde, quando não tem mais ninguém olhando, né? É importante que essa retirada do lixo seja realmente consciente e que não atrapalhe também o que já está acontecendo naturalmente naquele ambiente. Ou seja, você vai passar um rastelo gigante na areia da praia, isso vai mexer com tudo ali, vai mexer com os bichos que estão morando nessa areia, que podem ser pequenininhos, podem ser maiores e que vão se prejudicar, vão morrer, porque existe essa necessidade de varrer ou de rastelar o lixo que está ali na praia. Mas, de qualquer forma, para onde vai esse lixo que a prefeitura te retira? Vai Então, acabar voltando para lá, né? se ele não for destinado para o local correto, se ele não for trabalhado com as cooperativas de reciclagem, não tiver esse destino correto, ele vai voltar para a praia ou vai chegar no mar de outra maneira, sem ser tratado e o problema continua, né? Então, eu acho importante ter essa importante, fundamental ter a coleta seletiva nos municípios litorâneos. Eu morei num município litorâneo e não tinha coleta seletiva, então como é grave, né, essas estruturas públicas em alguns lugares onde não tem tanto espaço para acomodar o lixo, por exemplo, como são muitos casos das cidades, né, que têm praias e que precisam planejar também até em conjunto, né? Vários municípios podem planejar em conjunto o que a gente vai fazer com esse lixo, para onde a gente vai levar, como a gente vai tratar. É super importante a gente chegar nessa questão da coleta seletiva, sim. Maravilha. Bom, e aí, individualmente, você já falou um pouquinho aí, mas como turistas, o que você acha que a gente tem que pensar em geral aí, não só do lixo, mas de todo o nosso impacto nos mares, nos oceanos, quando a gente está em um destino de litoral, de costa, se divertindo. É importante a gente se divertir, claro, né? Não é para a gente ir lá ficar cheio de noia, mas só para aí resumir um pouco da nossa conversa, o que você acha importante a gente, hoje em dia, ter em mente, né? Na hora da gente ir lá curtir nossas férias. Sim, eu tô morrendo de saudade de ir pra praia também, tô também esperando que isso possa acontecer logo. Mas, claro, que ir pra praia ou interagir com o mar, essa relação de respeito é responsabilidade de todo mundo, porque a gente depende muito do oceano, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente more no interior do Brasil
ou em cidades que são muito distantes do mar, ou que você visite o mar uma vez por ano, nas férias, o ar que você respira depende do oceano. Então tem todo esse sistema natural, o oceano faz parte dele, então a gente cuidar dele quando a gente está perto e quando a gente está longe é responsabilidade do cidadão como um todo, né? Não só como turista, não só quando ele está executando esse papel de turista, mas como quando ele está na vida dele, no dia a dia de trabalho, faz parte também pensar o que eu estou fazendo se isso está interagindo com o ambiente, né? Todo mundo faz parte dessa discussão. Quando a gente está falando, por exemplo, agora de um plano para o Estado, a gente tem poucas pessoas do setor do turismo envolvidas, mas eu noto das pessoas com quem já interagi sobre esse tema e que trabalham no setor, um interesse bastante grande de reconstruir, não, né? Mas de repaginar, talvez, esse mercado, esse setor, onde as pessoas podem ter um turismo consciente, podem ter uma relação responsável quando elas estão no momento de lazer. Porque uma coisa não exclui a outra, não é porque você vai ter que se preocupar se você está num município que se ele tem coleta seletiva ou não, que você vai não ter um momento de lazer. Pelo contrário, você está tendo a oportunidade de ter um melhor momento de lazer possível, onde você não vai ter que se preocupar que aquele lixo vai chegar e vai atrapalhar o seu momento com sua família, com seus amigos. Então, é super importante a gente, como turista, pensar que na nossa cidade ou fora da nossa cidade, a gente continua sendo um cidadão desse mundo e que é responsável pelo que acontece com o oceano também. Maravilha, Mari. Super obrigada. Gente, obrigada a todos aí pela participação. Vamos continuar acompanhando a Mari e todos os canais dela, né? Você falou que ainda não tem o Instagram do projeto, né? Mas quando tiver, você conta pra gente poder acompanhar também, ou quando tiver mais novidades, pra gente saber aí o que vocês têm feito, mais conclusões. Vamos compartilhar as informações, que um projeto muito bacana. Tomara que vocês consigam disseminar aí pelo resto do Brasil. Vamos ver se a gente mobiliza cada vez mais gente para pensar nessa questão, né? Acho que, além de todas as outras que a gente tem aí em relação aos mares e oceanos, acho que lixo realmente a gente precisa pensar muito. Tá, Mari? Super obrigada. Um beijo. Até breve. Um beijo. Espero que em breve você volte aqui para a gente de outras coisas também. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade e obrigada a todo mundo que assistiu e que se interessou para discutir um pouquinho sobre o tema e para pensar sobre o assunto. Obrigada. Obrigada também para o pessoal que trabalha comigo. Queria agradecer muito, porque é isso tudo que eu falei hoje, é o que a gente discute todo dia. Então, obrigada aí. Se tiver alguém do setor do turismo no estado de São Paulo, por favor, não deixe de me mandar uma mensagem que a gente pode trabalhar junto aí para o futuro. Legal, o pessoal de Ilhabela, se não estiver aqui, mas Sim. tem um pessoal de Ilhabela que me acompanha, depois vou falar com eles. Obrigada, depois vai ficar Ana. salvo aqui a live, gente, a gente vai compartilhar lá no Instagram do Viajantes Responsáveis, então acompanhem por lá também. Bom, Muito boa obrigada. noite, galera, beijos. Boa noite, tchau, tchau.